Hello, my international professionals! Aqui é a Tani Storani, a sua estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert, e esses são os meus canais: YouTube, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, onde eu trago profissionais de sucesso, profissionais que conseguiram alavancar suas carreiras internacionais e outros profissionais de diversas outras áreas para continuar ajudando vocês aí a conseguir alavancar essa carreira, a conseguir um emprego internacional, conseguir sair do Brasil e vir para um país melhor, ou conseguir uma vaga num país diferente, já se você estiver aqui no Brasil, na Europa, né? E hoje eu trouxe uma convidada muito, muito especial, que é a Jéssica. Gente, a Jéssica, ela vai contar um pouquinho da história dela, mas só para vocês terem uma noção, essa mulher, ela veio empregada do Brasil, tá? Com visto pago, vocês não estão entendendo. Ela não tem passaporte europeu, ela foi contratada no Brasil, ela veio para a Europa, pagaram o visto dela e ainda, depois de tudo, ela teve mais 3 ofertas de trabalho em 3 países diferentes. Jéssica, muito obrigada por estar aqui no canal. Eu que agradeço. Olha, eu sempre agradeço, porque não é todo mundo que gosta de se expor, não é todo mundo que gosta de contar, né, a história para todo mundo ouvir aí, fica gravado, né, nos social medias. Então, nossa, só de você estar aqui, eu agradeço demais, da quanto você não sabe o quanto você vai ajudar outros profissionais que estão buscando o sonho que você conquistou. Obrigada. Eu que agradeço, para mim é uma oportunidade de ajudar outras pessoas, né, porque para mim se eu conseguir, não sou melhor nem diferente de ninguém, eu tenho certeza que tem vários brasileiros que, enfim, podem conseguir também. Com certeza absoluta. Eu vou entrar live aqui, ó, gente, só no meu Instagram, só para chamar o pessoal. E aí, No YouTube já tá funcionando? já tá tudo funcionando. É que eu deixo live um pouquinho no Insta No YouTube. para o pessoal vir para o YouTube. Então vamos lá. Antes de mais nada, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua jornada, né? Como que você Uhum. chegou até onde você tá, né? Conta um pouquinho para o pessoal onde você tá agora. Eu vou deixar aqui, eu vou até colocar, ó, o LinkedIn dela do ladinho aqui para vocês verem onde que você tá, como que você chegou onde você tá, o seu background, né? E onde que foi o momento, né? Virada, assim, a virada de chave para você. Tá bom, vou começar apresentando, né, eu sou Jéssica, sou farmacêutica, sou farmacêutica generalista, né, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então eu passei a maior parte da minha carreira no Brasil, né, dentro da indústria farmacêutica, né, comecei na multinacional GSK, depois fui migrando para outras empresas nacionais, até o momento então que eu decidi que seria muito bom para minha carreira se eu tivesse uma oportunidade internacional. E aí foi quando eu comecei a tentar entender se realmente seria possível, porque até aquele momento o que eu ouvia era: o seu inglês precisa ser avançado, você precisa ter anos e anos e anos e anos de experiência, ou então você só vai ser contratada se for para um cargo de gerência. E aí foi quando eu fui encontrando pessoas, fazendo network, encontrei a Tana, né, através de uma amiga que tinha feito consultoria com a Tana, e ela tinha conseguido um emprego, né, também do Brasil para Irlanda. E aí eu fui vendo que era totalmente possível, e aí eu me candidatei para vagas no exterior, né. Depois da consultoria a gente foi mudando a localização, e aí eu fui colocando alguns países. Então, você estava no Brasil. Isso. Gente, a Jéssica, ela é uma das clientes que retorna, né? Então, eu tenho vários clientes que fazem consultoria comigo, conseguem emprego aí, passam 2, 3 anos, querem alguma coisa melhor, volta, a gente refaz currículo, cover letter, LinkedIn, Uhum. refaz e testa, né, o mercado, porque é muito teste, né? Então, o pessoal fala, ai, mas eu fiz o meu currículo e não deu certo. Ótimo que não deu certo. Você descobriu que dessa maneira não deu certo. Vamos testar, vamos mudar, vamos melhorar. E foi isso que aconteceu, né, Jéssica? Uhum. Foi E uma aí, virada, assim, de chave. não foi? Foi. Quando você fez assim, depois começou muito recrutador a entrar em contato, e recrutador, assim, que realmente tinha o interesse de me levar.
Porque há uma diferença de várias empresas que te abordam no início, quando você muda sua localização, ó, estou na Europa, tal país, Bélgica. Quero mudar para lá, vou trocar minha localização. Só que o trabalho que a Tana faz é além disso, né? Então, quando ela fez ali, depois começaram a me abordar realmente recrutadores que tinham interesse. Eu falava, eu tô no Brasil, tudo bem? Tudo bem. Mas você dá permissão de trabalho? Sim. Aí eu Adoro, falei, nossa, sério? adoro. E aí eu comecei a ficar abismada. Eu falei, caramba, realmente a consultoria fez diferença. E aí, você é formada em farmácia, né? Você é Isso. farmacêutica. No Brasil, você trabalhou em algumas farmacêuticas como Junior Quality Assurance, certo? E aí, hoje, você está trabalhando na Bélgica como CSV Expert. Isso. O que que é CSV Expert? Só para quem Aham. está nos assistindo entender, porque como é um pouco diferente, mesmo quando eu fiz o seu currículo, eu já tinha feito mais um ou dois currículos iguais ao seu, mas ainda assim é muito diferente. Então, qual que é a diferença entre ser uma Quality Assurance na indústria farmacêutica e daí depois migrar para Computer Systems Validation? Aí é que tá, era uma coisa que eu tava até em mente pra dizer, né? Você foi num ponto assim certeiro. Às vezes a gente tá ali, quando se candidata, eu gostava muito de garantia de qualidade, eu tinha muito tempo de garantia de qualidade, só que eu comecei a ver que não estava indo. Não estava conseguindo. Existem muitos profissionais dentro dessa área no mercado, É muito, muitos. né? E eu não estava sendo um diferencial nas aplicações. Hum, Então, o que que eu pensei? Eu vou precisar agir com estratégia. Eu tô vendo que validação de sistemas computadorizados, que é o CSV, é o termo em inglês, mas em português é o VSC. E aí eu comecei a ver que estava sendo muito procurado. Era uma área que eu não conhecia. E eu falei, parece interessante. E na época, um amigo que trabalhava em outra indústria farmacêutica me convidou: olha, você quer vir? A gente te ensina do zero. A gente te ensina tudo. E aí ele fez essa parceria comigo e foi me ensinando tudo. E aí eu fui aprendendo, fazendo e comecei a aplicar. E aí comecei a ter muito mais retorno. uau! Então, às vezes, vale a pena você avaliar e, às vezes, fazer uma migração de carreira no Brasil, se você tá ali tentando muito e você vê que aquilo não tá abrindo a primeira porta. Depois você volta para sua área. Né? Se você gosta tanto de uma outra área, primeiro entra no que tá abrindo as portas para você e depois você pode migrar. Exato. Então, eu fui para essa validação de sistemas computadorizados, mas já tinha começado no Brasil. Eu já estava há um ano e pouco. Muito legal. Eu perguntei isso logo de início, porque algumas pessoas que estão nos assistindo, Uhum, talvez, né? Talvez não, tenho certeza que não sabem o que é. aham, E quando a gente fala, da indústria farmacêutica, todo mundo já acha que é, né, qualidade, o uhum. mais o que todo mundo trabalha, né? Vamos dizer assim. Beleza, vamos lá. Então, agora a gente vai entrar para o quadro de frente com a Tana, que é um quadro que a gente copiou Aham, de frente com a Gabi. São perguntas rápidas, tá? sim. Sobre a diferença Uhum, cultural, a diferença de Brasil e outros países. E você responde assim de forma rápida também, só para o pessoal aqui ver, entender um pouquinho tá, sobre as suas preferências, vamos dizer tá assim. bom. Então vamos lá. Primeira pergunta: por que você escolheu a Bélgica e não outros países? Por que decidiu migrar para a Espanha agora? A Bélgica, eu confesso que foi um país que abriu mais de uma oportunidade, recebi 2 propostas para a Bélgica. É um país que tem um salário alto. Eu sei que muitos brasileiros não conhecem, mas existe um grande grupo de brasileiros aqui hoje, na Bélgica. A gente tem um polo de indústrias farmacêuticas muito grande. Então, é um país com estrutura. Então, por exemplo, sistema de saúde eu acho excelente. Isso me lembra o Brasil, a facilidade que eu tinha de agendar médico, fazer tudo. Tem coisas aqui que são muito automáticas se você olhar para o sistema europeu, né, que é burocrático. Aqui, tudo eu faço pelo meu ID. Minha receita médica está no meu ID, eu levo na farmácia, eles já sabem qual é o medicamento que eu tenho que tomar. E Sucesso. é. Então, assim, a Bélgica abriu essas portas para mim de primeira, né? Confesso. Só que a Alemanha também abriu e a Itália também. Ai, meu E Deus. aí, o que que mudou? O salário na Itália me pegou. É um salário muito mais baixo. Eu não lembro, na época eles estavam oferecendo 30 mil por ano ou menos. E a Bélgica ia começar me oferecendo já 50 mil por ano.
Então tinha uma diferença, né? A Bélgica paga bem, gente. Paga mais do que 50 mil. Eles começaram com 50 mil, mas o salário é mais alto. Vai de 60, 65, 70 e vai subindo. E a Alemanha, o problema é que a empresa queria que eu ficasse 6 meses no Brasil como adaptação. E só depois, se eu me adaptasse à empresa, eles me levariam com a permissão de trabalho. E eu não quis arriscar. Eu já queria ir para a Europa. Então, acabei escolhendo pela Bélgica. Né, tô aqui nesses 2 anos, vivo e trabalho aqui, trabalho numa indústria farmacêutica, através da consultoria, e agora eu decidi migrar para Itália não, desculpa, para Espanha, exatamente estratégia de novo. Primeiro, porque eu acho que, em geral, a cultura é bem parecida, e eu já tinha essa vontade de ir para Espanha, a comida, as pessoas, o calor, é bem diferente. A gente gosta. E a questão do passaporte europeu. Aqui eu vou ter que ficar 5 anos. Espertinha! Lá são 2 anos. Você já sabe, aqui é só 2 anos na Espanha. É verdade. Exato. Latino-americanos, nós somos, brasileiros. Estratégia ótima. E com isso vai me dar liberdade. Se eu não estiver feliz lá, se eu não gostar, eu vou estar mais livre. Porque, olha, existem empresas que dão permissão de trabalho, mas existe ainda um pouco uma barreira que eu sei que eu poderia estar muito mais aberta ao mercado se eu conseguisse o passaporte. Claro. Porque sempre vai ter a barreira do visto de trabalho. Exato. E para quem não sabe, tá? Para quem tá aqui e não tá entendendo o que a gente está falando, a Espanha é o único país da Europa, tá? O único que depois que você que você trabalha por 2 anos com visto não, uma permissão de trabalho, né? Então você tem que passar na entrevista, a empresa tem que te contratar, pagar o visto de trabalho, a permissão de trabalho para você. Depois de 2 anos, é o único país que concede apenas para quem é latino, né? Brasil, os países do Latam, aplique para a cidadania espanhola. Então, gente, a Irlanda são 5 anos, a Suíça não, a Suécia são 10 anos, a Alemanha são, se eu não me engano, eu acho que são 8 anos agora, passou por 8 anos. Então, cada país é diferente e a Espanha é o único que depois de 2 anos trabalhando, você consegue se tornar um cidadão europeu. Isso mesmo. E aí, com isso, eu tenho mais liberdade, entende? Depois de movimentar, mais empregos, opções. Até mesmo para aqueles que pensam em voltar para o Brasil no futuro, tendo passaporte, depois, quando você quiser retornar, vai ser mais fácil para permissão, para isso. Enfim, tem muitos benefícios de conseguir esse passaporte. Retornar. Quem que quer retornar com o passaporte europeu para o Brasil? Anyway. Mas Próxima pergunta. É bom ter a liberdade, né? Essa liberdade é sempre... Próxima pergunta. Faculdade ou certificação tem mais peso no Brasil ou na Europa? Aqui eles não me pedem nada em relação a isso. Nenhum tipo de certificação. Não tem esse peso. A prática, a sua experiência tem muito mais. Então, na prática, dentro da indústria farmacêutica, para o que você faz é o que importa. Experiência. Perfeito, maravilhoso. O mercado da indústria farmacêutica tem mais oportunidades no Brasil ou na Europa? E quais países você acha que são melhores? Olha, eu recebi mais propostas de emprego na Europa do que no Brasil. Todos os meus anos no Brasil, eu nunca fui abordada por um recrutador na minha vida. Eu conversei isso com uma... O seu LinkedIn não estava bom? Porque quando você contrata... Eu cheguei a fazer consultoria no Brasil também. Eu cheguei a fazer umas 2, mas... Então tá bom. Muita oportunidade aqui. Eles precisam de mão de obra. Eles precisam, né? Por isso que eu falo, toda essa bagunça que está acontecendo com o imigrante, tá? Todas essas manifestações, o pessoal na rua. Galera, My International Professionals, não fiquem com medo, porque essas manifestações não são para nós, imigrantes qualificados. Nós, imigrantes qualificados, eles precisam de nós. Eles querem, aliás. Eles têm diversas maneiras que o governo abre brechas para trazer imigrantes qualificados para a Europa. O que eles não querem são os imigrantes que vêm de países X, de barquinho, e o governo acolhe
né, como se fosse nationals. Então, pessoas que talvez, né, sejam estupradores, sejam assassinos. Os roubos aumentaram muito aqui na Europa por causa, né, desse tipo de imigração, né, imigração ilegal. Então, é bem diferente o imigrante qualificado, igual Jéssica, igual eu, igual muitos outros brasileiros que vêm para o Brasil, e o imigrante ilegal, tá? Maravilhoso, muito bom, muito bom. E se você se sente mais realizada no Brasil ou na Europa? Em qual país? Ou em qual país, né? Eu diria assim, nas questões profissionais, é óbvio que você sente um pouco em relação à cultura, clima e tudo mais, mas profissional Europa, eu acho que eu tenho mais liberdade, é uma relação de trabalho mais equilibrada, mais saudável. É óbvio, a gente não pode generalizar, existem empresas, chefes e chefes, mas hoje eu digo que a questão de pressão, tudo em relação assim, ao meu trabalho hoje, eu me sinto mais livre. O meu chefe me deixa mais. Meu chefe nem sabe o dia que eu tô no escritório, não, se você quer saber. Não, ele Sério? não sabe. Não, não sabe. E porque ele confia. Ó, a Jéssica sabe que tem que ser 2 vezes na semana, então ela é adulta o suficiente pra saber que 2 vezes na semana ela vai ter que estar lá. E mesmo se ela não tiver, ele sabe que eu vou entregar tudo que eu preciso entregar. Aham. Não tem cobrança em relação a nada. É muito tranquilo hoje. Ah, então, Europa. Pronto. E o ritmo de trabalho é mais puxado no Brasil ou aqui na Europa? Eu acho no Brasil, porque, existe muita cobrança, às vezes, né, não entende que você precisa, às vezes, ir ao médico, não entende, às vezes, que você precisa daquelas dias de férias. Aqui, quando eu entrei nesse cliente, eu entrei em novembro, fevereiro eu já tinha férias. E é, ele não falou nada, ele falou: "Enfim, é suas férias, é pra ver sua família, pra fazer as suas coisas, tudo bem". Beleza, maravilhoso. Penúltima pergunta: currículo ou LinkedIn, o que funciona mais para você? O LinkedIn. O LinkedIn, para mim, no quesito da abordagem, a comunicação, networking, enfim. Muito bom. Eu acho que o LinkedIn. E sobre o tamanho do currículo, 2 páginas ou mais de 2 páginas? Olha, o meu currículo acho que tem mais. Você fez um currículo bem completo para mim. Eu lembro que quando eu passei na consultoria, ela falou: "Eu gosto muito do seu currículo". Ela falou para mim: "Seu currículo para mim é um exemplo. Se todo mundo que chegasse aqui tivesse seu currículo, porque ele é muito explicativo, ele tem assim enfim, o que você fez, qual foi o resultado". Uhum. Que é o que o recrutador quer ouvir. E aí, o que que acontece? Muitas vezes eu ouço, né, feedbacks de clientes que são, né, estão no Brasil ou eles trazem essa, como que eu posso falar? Essa lenda urbana de currículo de uma página. Aí eles falam, mas meu currículo tá com 2 páginas, Tana. Ah, mas o currículo tá com 3 páginas. Tudo bem, gente. Currículo bem escrito não faz mal para Uhum, ninguém. Recrutador ama. sim, Ele não vai falar não, ele não vai não te chamar para entrevista ou vai te cancelar só porque seu currículo tem 3 páginas. Não é? exato. E última pergunta: o seu inglês era fluente ou avançado, né? Como todo mundo acha que o inglês é avançado quando você conseguiu seu primeiro emprego na Bélgica? Não, meu inglês era intermediário para o básico. E eu lembro que a minha primeira entrevista eu chamei minha colega de trabalho para sentar comigo, eu estava muito nervosa, que eu nunca tinha falado com um nativo. E aí ele me ajudou na primeira entrevista, porque eu estava nervosa, às vezes eu ficava com medo de não entender. E aí depois, à medida que eu ia recebendo as ligações, fazendo as entrevistas, o meu inglês ele foi avançando e foi fluindo. Então eu não comecei com inglês avançado. Hoje eu já consigo me desenrolar. Eu tenho às vezes debates dentro do trabalho em inglês, eu não tenho assim dificuldade mais para expor a minha opinião e as minhas ideias. Ah, muito bom. Então, ó, para quem está nos ouvindo, esquece esse negócio de, eu não vou passar, não vou conseguir, porque o meu inglês não é fluente. Não precisa de inglês fluente. É. Muito bom. Fechou. Então tá. Então, eu sei que eu perguntei para você sobre, né, Uhum, o seu cargo né, CSV, né? Mas teria como você explicar um pouquinho na prática como uhum, que é na Bélgica, né? Então, como que é por exemplo, um quality assurance dentro da indústria farmacêutica na Bélgica? Como que é uhum. a
quality control, como que é um CSV, né? Como funciona essas vagas, essas nomenclaturas na Bélgica ou que você sente na Europa, né? E o que eles fazem a mesma coisa que o pessoal, né? Os profissionais do Brasil, como que é? Vou te explicar. Só antes de explicar, tem alguém do YouTube aqui, que meu namorado tentou acessar pelo YouTube, ele falou que não tá conseguindo assistir. Não tá funcionando direitinho? Eu não sei. Você compartilhou no Instagram? Your live. Ele falou que não. Que aqui pra ele não tá funcionando. Tem alguém aqui assistindo? Vê se foi. Olha, é mesmo, não tá. Ele já tá falando aqui comigo, fazendo uns sinais. Eu falei, calma aí, eu vou ver com ela. Nossa, que estranho. Eu não sei. Eu acho que a live no YouTube não está funcionando. Eu acho que não tá funcionando porque eu estou aqui na live e não está mesmo. Agora, por quê? Eu não sei, porque a live está watch on YouTube. Vídeo indisponível. Nossa! E agora? O pior é que eu nem sei como é que eu faço isso agora. Eu vou ter que chamar suporte aqui depois. Mas por Tá isso funcionando no Instagram. Acho que no Instagram tá funcionando. ó, YouTube não está funcionando. O pessoal tá mandando do Facebook. Que estranho. Tá. Tá, vai respondendo a pergunta, eu vou tentar Tranquilo. descobrir, ver se alguma coisa aqui no. Ver se alguma coisa aqui no. Então, Tá, qual que é a tranquilo. diferença? Tá. Vamos lá, em relação assim ao que eu senti, no começo foi diferente na quantidade de documentos que eu tinha que fazer. Mas, de novo, eu não vou generalizar dizendo que é Brasil, porque cada empresa é empresa. Então, o que eu tinha de experiência antes e quando eu cheguei aqui, o nível de documentos que eu tinha que fazer é muito maior. Então, vamos lá, eu tinha que avaliar, eu tenho explicar um pouco para quem é da área, né, enquanto você está resolvendo aí. Você É, tem os requerimentos de usuário, e aí eu tenho que avaliar também a especificação de design dentro da validação de sistemas, não estou falando de qualificação de equipamento. Então, eu vejo a avaliação de design, tem configuração de especificação, que eu tenho que verificar. Eles têm o que eles chamam de data flow, que é um diagrama que é feito. E aí, tudo isso eu tenho que verificar também, eu tenho que revisar. E são documentos, assim, que é parte de TI. Então, hoje, eu tô dentro do time de TI, né? Deixando um pouco mais claro. Sou farmacêutica, mas hoje quem faz a validação de sistemas global da minha empresa é o time de TI. Então, por isso que eu sou IT Compliance. E aí depois eu vou para os protocolos, relatórios, tudo que é normal, só que a matriz de rastreabilidade ela é gigantesca e aí eu tenho que atrelar com cada item da especificação de configuração, cada item do meu requerimento com o que eles chamam de design specification, aí tem que associar. E aí eu também tenho que associar com o que eles chamam de análise de risco do processo. Então, dentro do requerimento, eu vou ter os processos, e aí eu faço uma análise de risco de cada processo baseado no Alcoa Plus, né? Então, era muito mais documento do que eu estava acostumada a fazer. E eu senti que alguns processos já estavam muito mais bem definidos e claros. Por exemplo, quando eu começava a minha validação, eu já tinha uma infraestrutura de TI toda qualificada. E eu avaliava esse relatório da qualificação específica de cada servidor. Então, assim, eu fui para uma área de TI já. Além de eu validar o meu sistema ali, eu ainda tenho a parte de TI que eu tenho que agrupar. Que eu tenho que entender um pouco. Então, não é só o que eu faço, eu tenho que entender um pouco também da parte de TI, então isso para mim foi bem diferente. Aqui eu não trabalhei diretamente com garantia de qualidade, né? Ainda não tive oportunidade, nem qualificações de fornecedor, então eu não sei dizer muito bem, mas a parte de validação de sistema, para mim, assim, aumentou muito a quantidade de documentos e a complexidade daquilo que eu fazia antes no Brasil, que era mais simples. Então, essa foi a diferença assim, principal. entendi. E o pessoal, você trabalha numa consultoria e que presta Isso, serviço para várias farmacêuticas, é isso? exato. Você não trabalha na farmacêutica, mas você conhece então várias farmacêuticas.
Então, eu só tive a oportunidade de uma missão até agora, que eu entrei e fiquei até agora, né, nessa missão. Tem consultor que fica 10 anos numa empresa. Então, o meu contrato é com a consultoria, porém, eu atuo, né, diretamente na indústria farmacêutica. Eu tenho um chefe lá, eu tenho um time lá, eu tenho minhas atividades que eu faço lá, mas o meu contrato com a consultoria. Então, basicamente, a consultoria te contrata, e a minha foi até um pouco diferente, que ela me contratou sem a missão. Normalmente, quem está no Brasil e está aplicando para vaga está acostumado a consultoria falar assim: olha, a gente fez entrevista com você, gostamos do seu perfil. Se a gente achar uma missão que tenha relação, a gente te liga, você faz a entrevista com a indústria e tal, e segue. Uhum. Mas no meu caso, não, eles não tinham missão e foi risco. Olha, o seu perfil parece muito bom, seu currículo tá muito bom, eu acho que a gente vai achar uma coisa para você. Vamos encontrar uma missão. E aí eles me contrataram sem cliente, sem ter a missão ainda. Uau, Depois de 2, 3 meses eu consegui. entendi. Aí eles te colocaram nessa empresa, só que daí você vai para várias empresas ou você ficou só naquele? Hoje eu só tô em uma, tô locada em uma indústria farmacêutica só. Muito bom. E aí, como que você vê dentro dessa indústria? Como que funciona dentro da indústria farmacêutica internacional? Algumas coisas eu vejo que são muito mais estruturadas, pelo menos na empresa que eu estou. Como eu falei, que tem toda uma infraestrutura de TI qualificada antes de uma validação do sistema. Então é muito mais confiável para mim o processo. Os fornecedores de sistema são todos qualificados, né? Dentro lá do meu requerimento, eu tenho todos os itens já do FDA e Eudralex para a Europa. Então eu abordo os dois dentro do meu requerimento de usuário, mais o que, enfim, os específicos do sistema. Então, hoje, por exemplo, muitas coisas no Brasil eu tinha que testar muita coisa. Aqui não, eles falam, fornecedor é qualificado, infraestrutura de TI é qualificada. Então, assim, não no começo eu tinha muito essas embates de, gente, no Brasil eu testava qualquer vírgula dentro do meu requerimento. Aí eles falaram, Jéssica, mas aqui isso está qualificado, isso é verificado, isso está qualificado. E aí eu fui começando a ser mais flexível em alguns itens e aprendendo a confiar em toda uma estrutura que estava sendo qualificada e validada antes. Entendi, entendi. Muito bom. E lá no Brasil também é assim? Não, né? No Brasil é mais. Depende da empresa. Eu passei por algumas, não todas em dentro de validação de sistemas, mas depende da empresa. No Brasil, você vai ter mais infraestrutura ou não dentro desse processo. É bagunçado, não é, né? Porque bagunçado não pode ser, mas. Não, e muita coisa eu acho que no Brasil a gente é bem, por causa da Anvisa, eu tinha que testar tudo. Tinha que testar tudo. E aqui eles falam, não precisa testar tudo. Não precisa. Isso aqui não precisa testar. Mas no Brasil eu tinha que testar um por um por um. Então, nesse nível, eu acho bem mais o Brasil naquele nível assim das empresas. Não, vamos testar. Vamos testar. Mas aqui eles têm outros processos também que asseguram, então, né, fica meio que o equilíbrio. Entendi. Muito bom. E para você, né? Desculpa, por que você não tentou vagas na área de garantia da qualidade ou de qualificação de fornecedores que você também, né, tem experiência? Uhum. Garantia eu cheguei a tentar, foi quando eu comecei a ver a dificuldade. E a parte de qualificação eu consegui para essa empresa da Itália, né? Só que aí eu acabei não indo pela questão do salário, ia ficar muito longe da Alemanha, que eu tinha essa ideia de ficar em um país perto da Alemanha nesse momento. E eu tinha que fazer qualificação de fornecedores, e eu estava querendo mudar também um pouco essa questão do que eu já fazia, dos relatórios, que eu já estava um pouco cansada. Mas aí ele me falou que na Itália, tá? Eu perguntei até para ele, porque ele estava entrando em contato comigo, foi tudo muito rápido, e ele falou que geralmente os italianos não gostam muito de viajar. Então, os italianos preferem manter aquela rotina ali, é, local, né? E aí ele não gosta de ficar viajando. E aí, com as auditorias, eu tinha que viajar toda semana. Hum, E aí ele falou: olha, os italianos nem sempre gostam muito dessa vida de não ter uma rotina e não estar aqui, porque ia ter que viajar muito. Então, isso também me fez repensar. entendi. Muito bom. Cultura de trabalho. Uhum. Então, o que que você acha sobre feedback, autonomia, work-life balance, né? O que você sentiu aí um maior choque cultural? Eu acho que foi essa liberdade, do trabalho, né, de não ter obrigação de vir sábado, domingo, feriado. Então isso eu senti muito, né. Eu lembro que eu tive uma vez uma conversa na hora do almoço com o meu chefe, ele perguntou: "Ah, o que você vai fazer no final de semana?".
E aí eu falei, olha, nada de importante, você precisa que eu venha trabalhar? Aí ele, não. De onde você tirou isso? Eu falei, não sei, no Brasil, meus chefes, quando perguntavam o que eu ia fazer no final de semana, eles queriam saber se eu tava à toa pra vir trabalhar. Ele, não, você tem que cuidar da sua vida pessoal. Enfim, eu não, nossa, de onde você tirou que eu queria que você trabalhasse? Ele só queria puxar assunto. É muito choque assim, sabe? É uma coisa assim muito diferente. Eu já participo do processo seletivo e falo assim: olha, eu tenho férias agendadas para tal data. Tem problema? Porque você vai me contratar agora. E a pessoa fala: não, não tem problema. Por quê? Eu Uhum. falei: olha, porque no Brasil não funciona assim. Aí ele, Jéssica, tira sua mentalidade do Brasil. Aqui você tá na Europa. Exatamente. É isso aí. É isso aí. E assim, você disse, né? Você disse que fala inglês, que quando você chegou, o seu inglês não era avançado, Uhum. era um inglês intermediário, né? Então, você trabalhando na Europa, trabalhando na área, né, de farma, quais Aham. outros idiomas você sente que o mercado de trabalho mais dá prioridade? Porque o inglês é essencial, né? O inglês é número um, e aí o português ninguém usa, ninguém quer português. Qual que seriam os outros idiomas? Olha, aqui na Bélgica se falam três idiomas: é o francês, o holandês e o alemão. Depende da área que você tá. Você consegue entrar com o inglês aqui. Eu entrei. Para migrar, começa a ter dificuldade. Porque aí, quando você vai tentar outras empresas, eles falam: precisa do francês, precisa do holandês. Então, assim, até para as empresas holandesas, que são do Dutch, que eles falam, né? É, você consegue migrar falando com inglês. Eles são até mais maleáveis. Quando é da área que eles chamam, tem a Valônia e Flandres, né? Quando é Valônia, que aí já vai para o francês, né? Aí me corrijam se eu estiver falando errado. Aí eles já falam mais, já pedem para você falar o francês. Aí tem que ter. Eu fui negada em muitas vagas por causa do francês. E várias outras por causa da permissão do trabalho. Então, assim, dá para você entrar com inglês? Dá. Mas depois, se você quiser crescer na sua carreira, se você quiser migrar, eles vão te pedir o idioma. Aí vai começar a dificultar a vida um pouco. Entendi. Tá. Mas isso, gente, Bélgica, Holanda, França, Alemanha, esses países, tá? A Suíça, Uhum. a Suíça também é assim. Sim, Mas eu tive uma cliente que ela entrou também só falando inglês na Suíça, mas é. Espanha, eles vão te pedir depois um espanholzinho, mas Uhum. é bom, porque você não fala espanhol, fala? Eu entendo bem. Entende, mas Por isso não foi falar, não. idade para você entrar, né? Na sua É. área, por exemplo, porque Agora. tem muita área que, tipo, como é área técnica, eles não estão nem aí para a língua que você fala, eles querem saber se você consegue fazer aquele trabalho, né? Exato. Então, por exemplo, agora eu tô migrando pra Espanha. Várias vagas que eu tentei, inclusive quando eu publiquei no grupo, uma pessoa veio me procurar e falou assim: olha, como é que você conseguiu? Você tem espanhol? Porque eles pedem o espanhol. Eu falei, verdade. Na Espanha eles pedem muito espanhol. Mas por incrível que pareça, quando eu fiz a entrevista com essa empresa, como eu entendia tudo o que elas falavam. Então, isso já é uma grande ajuda. É, E aí eu falava em português, ou às vezes eu falava no inglês, mas eu demonstrava que eu estava entendendo tudo. Elas falaram: olha, vai ser importante você aprender o espanhol. Você vai se comprometer a chegar aqui e aprender? Eu falei: vou. Ah, sim, então tudo bem. Então eles, né, me contrataram com essa condição de eu me dedicar ao espanhol. Mas foi a empresa que me aceitou mesmo com o inglês agora. entendi. Maravilhoso, maravilhoso. Porque no final das contas, né, o que a gente precisa entender é que, tá, a língua inglesa é importantíssimo, mas se a gente quiser ficar Exato. e quiser, né, crescer, a gente tem que colocar um effort, né? Tem. Eu não coloquei pra Bélgica, mas eu já tinha em mente que eu não ficaria aqui. Eu já tinha isso em mente. Eu falei: olha, eu não vou ficar os 5 anos aqui. Não é o que eu acho que seja melhor para mim, não acho que eu estou me adaptando ao nível de querer ficar aqui. Se eu vou migrar, então eu acabei não desenvolvendo muito francês. Comecei a estudar, mas não me dediquei tanto quanto deveria. Entendi, entendi. Ah, e também é difícil, né? É mais difícil. Eu acho o italiano para você aprender mais fácil e o espanhol mais fácil do que o francês. Eu tenho muita dificuldade com o francês. Nossa, eu teria também, não vou negar, não.
Muita dificuldade, de verdade, porque vou, ó, é, é assim, francês, não é, na minha opinião, não é não é o falar, é o entender, porque o sotaque deles é muito forte. Então, tipo, mesmo se você tá lá tentando falar, aí vem alguém falar esse francês, aí você fala, não, desisto. E assim, tem uma dificuldade também que quando você não fala, não vou dizer que são todos. Às vezes eu chego num lugar e falo, bonjour, eu não falo francês. Aí a pessoa fala, tá, mas eu não falo outro idioma. E ela vira as costas e ela sai. Então não tem muito essa compreensão, dependendo da pessoa, dependendo do lugar. Então isso acabou me frustrando, porque não me estimulou. Porque às vezes quando você vai a algum ambiente e as pessoas eu não senti esse estímulo. E aí isso me travou, eu falei, tá, se eu quiser aprender o francês, eu vou aprender por mim, mas eu acho que eu não quero mais continuar aqui e acho que vai ser melhor eu ir para Espanha. Maravilhoso, maravilhoso. E o onboarding técnico, né? Então, quais gaps você viu em profissionais do Brasil ao emigrar aqui, né? Então, ah, bom, existem vários aí, né? E como que você indica para fechar esses gaps rapidamente, né? Se tem cursos, se tem alguma coisa que o pessoal pode fazer para ajudar. Tem duas partes, a parte técnica e a parte pessoal. Da parte técnica, o inglês, como a gente falou, é o mínimo. Você tem que ter o mínimo para você chegar e se comunicar no seu trabalho com as pessoas. Então você vai ter que se dedicar a um idioma, né, para você melhorar. E a questão técnica, você ter uma experiência. Tenha uma experiência no Brasil, comece. Igual eu tinha 1 ano. Eu tinha 1 ano de experiência só e eu apliquei para vaga e me contrataram o que está precisando. E também ter estratégia de identificar a melhor área que o mercado está precisando no momento, junto com o suporte, né, da consultoria, que no caso é a sua, que eu indico sempre para todo mundo que entra em contato comigo. O meu namorado europeu fez com você. Ele é europeu. Todo mundo fala, porque europeu é fácil. Tava batendo cabeça também, eu falei, não, vai pra Tana agora, vai Ah, fazer essa consultoria. E ele conseguiu um emprego, tá com um emprego hoje remoto, e vai poder se mudar comigo. Então, acho que faz diferença, sim, um suporte, né, de quem entende, quem sabe. e eu Então, essa faço parte muito, técnica. eu faço consultoria com muito europeu. Esse mês agora eu tô com uma francesa e um alemão. É diferente, né? Então, o europeu, Uhum. quando eu faço consultoria com o europeu, é um pouquinho diferente, porque o europeu ele não está acostumado com o nosso jeito brasileiro de rápido de mudar as coisas, de fazer acontecer. Eles ficam muito com o pé atrás. Não, não, deixa que eu mudo. Não, não, deixa, não, não muda esse Aham. passo. Não, 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 deixa que não. Não A, quer postar. a, Ele não queria postar. Aí eu falei, olha só, o que que a Tana te explicou? Ah, tem que postar. Então, você tem que postar. postar. Hoje foi a mesma coisa. Eu tava com essa minha cliente francesa, eu Aham. falei, tem que postar. Ela, não, não posta, porque senão o meu gerente vai achar que eu tô procurando emprego. Eu falei, meu amor, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não, às vezes... Você vai postar fazendo marketing da sua empresa, fazendo marketing do que você faz, do que você vende, do seu expertise. Pensa diferente. Aí eu expliquei para ela, e ela falou: nunca imaginei fazer desse jeito. É a É bem diferente. mentalidade. É bem diferente, é. Mas a consultoria é maravilhosa, né? Não tem. É o que eu falo, é a divisor de águas, não tem o que falar, porque no final das contas, é difícil você adaptar currículo para o mercado internacional. O inglês é diferente, o job title é diferente, o jeito que você explica as coisas é diferente, né? A sua visão de profissional é totalmente diferente da minha visão de recrutadora. Então, quando eu ajudo vocês a fazer o currículo, eu estou focando no que a recrutadora vai pensar. Às vezes até gap, sabe? Às vezes até Uhum. ficou 3 meses aqui, pulou ali. Aí eu penso, isso aqui não vai soar legal. Aí eu já começo. Tem jeito da Sim. gente dar uma mudadinha aqui, tem jeito da gente puxar alguma coisa aqui, de tirar isso aqui. É como o recrutador pensa. Ainda mais internacionalmente, porque vocês não têm noção. A, a, o medo que as empresas têm de trazer o profissional de outro país para cá. Exatamente. Foi isso que a empresa da Alemanha me falou. Ó, 6 meses do Brasil, adaptação, porque eu já trouxe as pessoas para cá, não se adaptou à cultura, não se adaptou ao inverno e foi dinheiro jogado fora. Jogado fora. E aí, e o pior é que assim, não adapta mesmo, sabe? O É inverno difícil.
é difícil aqui na Europa, tem coisas na Europa que são muito boas, mas tem outras coisas que são muito ruins, né? Uhum. E é uma adaptação, e é um risco para a empresa trazer você, te treinar, colocar lá na vaga, e daí depois de 3, 4 meses você ir embora. Exatamente, eles têm esse receio. Então, imagina, se já Uhum. a empresa já está pensando, putz, eu vou ter esse risco de trazer uma pessoa. Aí ele pega, ele ou ela, né, o recrutador, pega um currículo de Aham. um cara que está pulando um mês aqui, um ano ali, 6 meses aqui. Você acha que ele vai trazer essa pessoa? Não vai, É, vai ter receio. entendeu? Então é importante a consultoria por causa que eu tenho essa visão do outro lado, né? A visão que você. Uhum. E beleza, então, mercado de oportunidades. Ó, Bélgica, Alemanha, Espanha e Itália, né? Onde você sente que tem a maior demanda, né, para sua área hoje? Então, como que está o mercado de trabalho no seu ponto de vista? Para mim, o mercado tá aquecido. Teve aí, enfim, uma época recente que teve algumas movimentações no mercado envolvendo dólar, movimentou muitas indústrias farmacêuticas, tiveram alguns receios de contratação. Então, mas hoje eu digo que o mercado tá aquecido, tem que ficar, né, de olho aquele período na Europa onde é verão, e enfim, a gente já sabe que tem umas épocas do ano que contratação é menor. Mas falando dos países, para mim, Alemanha, Bélgica. A Espanha também vejo bastante vagas, mas aí vai entrar alguns critérios. A Alemanha muitas vezes vai pedir o alemão, então vai depender muito. A Espanha também eles vêm forte isso com a questão do espanhol. A Bélgica, acho que você consegue ali já começar com o seu inglês, acho que a Alemanha também é possível. E aí depois você vai ter que se dedicar ao idioma. Mas assim, polo industrial de indústria farmacêutica, a Bélgica tem um bem grande, a Alemanha também é bem forte. A Itália eu já não sei tanto. Não conheço muita gente na Itália da indústria Itália farmacêutica. é bem difícil, é um mercado bem difícil, É, é bem fechado. Eles são muito fechados. Eles são. Gente, a Itália está assim há anos, anos atrás, de qualquer lugar do mundo. Às vezes eu até falo para é. quem fala, nem queira ir, não queira, não queira, porque você vai só se estressar. Quando eu consegui ir pra Itália foi dentro dessa parte de, auditoria, qualificação de fornecedores, mas para todos os países, quem abriu primeiro foi consultoria para mim, todos. Todas as 5 propostas que eu recebi, 2 da Bélgica, uma da Itália, uma da Alemanha, agora a Espanha, foram consultorias. Não foram indústrias farmacêuticas e também não estou falando de recrutador, estou falando de empresa consultoria mesmo. Hum, Tem várias empresas de consultoria por aí. Eurofins, tem Deloitte, vamos lá, eu tô falando assim, até Deloitte. Gente, a Deloitte, que é geralmente parte de finanças, posso né, ser leiga, mas eu conhecia eles mais por esse forte da parte de finanças, economia, tal, tal, tal. Eles me abordaram para minha vaga de CSV. Eles já me abordaram. Deloitte já me abordaram. que legal. Já. Uns 6 meses atrás, eles me abordaram e falaram: não, permissão de trabalho, tudo. A gente precisa de consultor, né? Vai fazer projeto, participar das indústrias farmacêuticas, eles têm os clientes também da indústria. Então, enfim, consultoria, ao meu ver, abre as portas em relação à permissão de trabalho muito mais fácil. Que legal, fechou. E quais portas, né, de entradas você vê, então? Você já falou de consultoria, mas Uhum. uma outra porta de entrada para brasileiros que estão no Brasil tentando vir para a Europa? Eu diria assim, se você já tem experiência, né? Focaria na sua área mesmo e continuo falando sobre a consultoria, que eu ainda acho que é o melhor ponto, ou então tenta a indústria farmacêutica, é uma opção. Agora, tem pessoas que às vezes querem uma vaga na Europa, às vezes não tem uma formação que busca. Eu escuto muito falar, não sei se eu vou pronunciar certo, da IESEC. Isaac. Isso. Eu já vi pessoas saindo, tem até uma colega que ela no Brasil trabalhava em, acho que drogaria, farmácia, ela conseguiu vaga na indústria farmacêutica por causa da IESEC. Ó, E olha que quem não é da indústria, ela começou com estágio, ela foi através desse programa de estágio e depois ela conseguiu migrando, porque às vezes é difícil. Quem não tem experiência na indústria, para entrar depois que saiu da faculdade é mais difícil. é mais difícil ainda. E a ESEC é uma, para quem não conhece, né, a ESEC é uma instituição é,
que ajuda a estudantes, graduates, né, a conseguir o primeiro emprego. Então, todas as vagas que eles têm. Gente, a Exec tem no mundo inteiro, eles são fortíssimos na Europa, eles têm contatos, né, networking com Uhum. diversas empresas, sabe, no mundo inteiro. E eles gerenciam muitas vagas de estágio, de graduate, vagas entry level. Eu conheci um brasileiro, cliente meu, que ele estava trabalhando na Hungria com visto pago, também pela Exec. Ele veio do Brasil, aí ele estava trabalhando numa empresa que terceiriza para a Microsoft, estava fazendo Xbox lá, um negócio assim. Nada a ver, mas foi o jeito de ele entrar na Europa, entendeu? E aí a gente fez a consultoria para ele conseguir emprego em outro país, porque ele queria vir para a Espanha. E aí nessa ele aplicou para a cidadania, conseguiu a cidadania belga, e hoje ele está na Espanha, conseguiu emprego aqui. É isso aí. É muito bom. E o que você acha do processo seletivo, tá? Como são as etapas de entrevista? O que eles perguntaram? Uhum. Mais desafiador para você? Olha, quando eu migrei, eles, né, voltaram muito pro meu currículo, as minhas experiências, né? Eles não perguntaram assim. Primeiro que eu digo é não minta sobre o seu idioma, tá? Isso eles vão descobrir. Então, assim, teve um processo seletivo que desde o começo eu estava dizendo, eu não tenho francês. Eu não tenho francês. E aí eles me levaram até o último estágio do processo seletivo pro diretor dizer, não vou contratar ela porque ela não tem o francês. Mas isso eu disse desde o primeiro momento, que eu não tinha. Então, assim, a primeira coisa que eu digo é a questão do deixe claro o seu nível de idioma e o quanto você está disposto a aprender em relação àquilo. Tenha o seu currículo bem elaborado e saiba falar sobre o seu currículo. Porque eles marcavam e perguntavam uma coisa, ué, mas como que você reduziu o descarte de tal coisa? E se você não sabe, eles falam, ué, mas está aqui no seu currículo. Então, assim, saiba contar a história do seu currículo. Uhum. Teve um processo seletivo que eu confesso que eu não me preparei. Aí quando ele me perguntou assim uma coisa, eu falei, não lembro. Porque o jeito tava em inglês e como eu te falei, eu não tinha um nível tão bom assim. Quando ele jogou, eu falei, cara, eu sei o que eu fiz, mas desse jeito que ele tá perguntando, eu não sei responder. E ele falou, tá aqui no seu currículo. Então, assim, tem que estudar muito. E aí, quando eu consegui dessa indústria farmacêutica agora pela consultoria, eu estudei tanto o meu currículo, eu tinha decorado o meu currículo, que quando eu terminei a apresentação, ele falou: não tenho nenhuma dúvida. Ah, Nada. Porque eu repetia, repetia, repetia. Ele falou: perfeito. 1 hora depois chegou o sim. Foi muito rápido. maravilhoso! Então, eu falo para todos os clientes que Aham. o currículo bem escrito é uma entrevista já 50% passada. Sim. Porque, cara, se você escreve no seu currículo A, Uhum. B, você já está incentivando, influenciando o recrutador a Sim. fazer a pergunta disso aqui. Você Uhum. sabe responder, Sim. entendeu? Ele não vai te pegar desprevenido. Sim. E aí foi isso. Eu estudei muito bem, porque na época minha gerente de negócio da consultoria falou: Jéssica, o seu currículo tá muito bem escrito e muito bem feito. Decora isso aqui, estuda isso aqui e apresenta pra ele. Foi batata. Eu falei tanta coisa, ele só ficava me olhando assim. Aí quando eu terminei, tem alguma dúvida? Ele, não. Não. Ele chegou a fazer uma, duas perguntas pra. O currículo fui eu, tá? Isso! Duas vezes ainda, não foi uma só, foram duas Foi vezes. 2 vezes. Aí Tá? ele, não. E o Aí eu primeiro falei, emprego e o segundo. tá bom. Quando terminou a ligação, ele visitou meu perfil no LinkedIn. Eu falei, opa, eu acho que ele gostou. E aí veio assim, Muito bem. aham, Muito bom. E já entrando nesse tópico que a gente uhum. está conversando, o que você acha que os recrutadores mais valorizam no currículo, né? Se são entregas mensuráveis, se é não sei, resultados, auditorias, projetos. Eu acho que eles avaliam muito bem o que você fez, o que você entregou, quais foram as entregas de valor naquela época que você trabalhou. Tem muita pergunta também pessoal de como você é, o seu perfil.
né? Como você reage em determinadas situações, pergunta sobre o país, se você entende do país, né? Se você conhece como funciona, né? Porque eu fiz uma entrevista e falei, por que a Bélgica? Não tinha outro país? Por que a Bélgica? Não entendi. Sabe? Eles querem saber, tá, mas por que aqui? O que me garante que depois você vir pra cá, você não vai sair daqui e vai pra um outro local? Tem que entender do país que você tá indo. Ué, por que a Bélgica? Não tem muitas indústrias farmacêuticas, já tenho uma amiga que trabalha aqui, ela me explicou como funciona, eu tenho interesse nessas áreas. Então, assim, tem que entender do país e outra, entender às vezes da permissão de trabalho e como funciona. Porque na Espanha a empresa nunca tinha aplicado para permissão de trabalho e ela aplicou porque eles decidiram seguir comigo. E acho que tem que ter uma agilidade da nossa parte, já que a gente que é, ao meu ver, o maior interessado em conseguir, ela fez a entrevista comigo num dia. No dia seguinte, eu já tinha uma consultoria com um advogado da Espanha para eu entender o processo, independente se eu recebesse sim ou não. É isso aí. Aí eu entendi como funcionava, peguei o contato dela e falei: você assume a permissão de trabalho? Se eu precisar, assumo. Quando a empresa me ligou e falou: tá, gostamos de você, agora a gente quer saber como vai funcionar a permissão de trabalho. Eu já tinha o Word with tudo detalhado, explicando tudo, com o contato da advogada, e a gente seguiu com a advogada que eu consegui. Top. Inclusive, eu Maravilha. super indico ela na Espanha, foi maravilhoso. Como que ela chama? Ila. Ila. E como que funciona esse processo aí da Espanha? Conta pra gente. Então, explicando sobre as permissões de trabalho. A Bélgica, o seu empregador que tem que dar entrada, tá? É Você não pode dar entrada, tem que ser igual o seu a empregador. gente. Exato. Ele que dá E entrada, ele que paga. Então a Espanha, você isso. não pode oferecer e falar, ah, eu pago o processo. Não, não tem isso aí na França, na Bélgica e na Alemanha. Na Espanha também é o empregador, porque tem dois tipos de visto. Tem visto de emprego e tem o visto de altamente qualificado. Uhum. Quando eu comecei sobre emprego, a advogada falou: olha, 3 meses ou mais. Aí eu falei: não, mas não tem um visto que sai em 20 dias? Ah, o de altamente qualificado, de profissional altamente qualificado. O governo tem até 20 dias para te dar resposta. Se não der, é considerado silêncio, e aí a gente consegue ver com eles, né? Acho que o advogado entra em contato e é considerado silêncio, não sei como é que fala o termo. Mas é alguma coisa dentro das regras da advocacia que é considerado um silêncio positivo. E aí, depois vai para o visto. Então, no meu processo foi feito antes de 20 dias. 15 dias a gente teve a resposta, eles pediram mais um documento. Curioso. Pediram um documento da empresa, aí teve que entrar com requerimento, pediram um documento da empresa e logo depois 3 dias aprovaram. Aí o visto é por minha conta, né? Tanto os dois países você dá entrada no visto onde você mora. Na época do Brasil no Brasil para entrar na Bélgica e agora tanto na Bélgica no consulado espanhol para conseguir entrar na Espanha. Aí E eu paguei o visto e tal. um salário mínimo nesse altamente qualificado? Tem, tem. Aí acho que eu não lembro, é o mínimo para a Espanha de 41 mil, 42 mil para altamente qualificado. Que isso já é considerado um salário da Espanha acima da média. Acima da média, alto, tipo, alto, gente. 40 mil aqui é alto para um caramba. Isso aí. E aí você tem um mínimo para ser altamente qualificado. A da Bélgica também, eu não sei agora qual o nome da permissão, mas também saiu muito rápido, assim, foi questão de um mês e meio, minha permissão de trabalho tinha sido aprovada. Foi muito rápido. Que bom. Muito feliz. Muito feliz mesmo. E como que funciona o processo da Bélgica? Mais ou menos igual? O empregador dá entrada em todo o processo dessa permissão. Eles têm até 6 meses, tá? A Bélgica tem até 6 meses para aprovar essa permissão de trabalho. A minha saiu com 1 mês e meio. Pode ser que o seu caso chegue nesses 6 meses. Então, quando eles me contrataram, a gente colocou 6 meses à frente para mudar. E para eles estava tudo bem, não tinha missão mesmo. Saiu com 1 mês e meio, eles falaram: tudo bem, saiu com 1 mês e meio, mas vamos esperar, a gente não tem missão para você, fica no Brasil mesmo, vamos esperar. Então, eles entram com a permissão de trabalho, você tem que fornecer todos os documentos. A Bélgica me pediu um pouco mais, que eu tinha que fazer um exame médico para avaliar meu pulmão, se eu não tinha nenhuma doença, né, que poderia passar para outra pessoa, enfim, aí tive que ir no médico, aí tem aquela questão de diploma, tudo mais, que é padrão, mas também depois foi tranquilo e dá entrada no visto. O visto saiu no mesmo dia em São Paulo. Foi muito rápido. Eu cheguei, dei entrada no visto, peguei meu ônibus para ir embora para o Rio de Janeiro, recebi o e-mail do consulado: seu visto está pronto. Nossa! Aí eu falei: por que você não me avisou isso antes? Eu tava no ônibus pro Rio. Gente, pra Bélgica
foi muito rápido. Eu não sei se é porque a Bélgica realmente não tem esse volume tão grande de permissões. Nossa, foi muito rápido. É porque Bélgica ó, os países que ninguém pensa. Que eu falo, Aham. gente, Bélgica, Luxemburgo. Cara, Uhum. Luxemburgo é maravilhoso de morar lá, uma cidadezinha linda. E ninguém pensa de ir para lá. Salários bem altos lá também. Malta é um país também que faz parte da União Europeia, fala inglês e o processo de visto é super fácil. Ninguém pensa de ir para lá. Polônia, eu sei que todo mundo fica falando, pensa, eu não sei falar polonês, mas falando inglês, tem tanta demanda de Sim. emprego lá, nossa senhora, muito. São países que ninguém pensa, né? É porque todo mundo fica focando nos mesmos países e às vezes perde outras oportunidades. Pergunta: mito ou verdade? Sem indicação não entra? Como gerar provas de valor e contexto europeu no currículo do LinkedIn sem ter experiência local, né, internacional? Para mim, essa questão é mito, eu não tive nenhuma indicação em nenhum processo que eu participei. Eu vejo muito isso no Brasil. No Brasil tem muito isso de indicação, saber como o profissional é, aí fulano que conhece ciclano e tudo mais. Aqui não. Basicamente, aplique ao processo, siga as regras e a gente vai avaliar. Então, acho que isso de indicação nunca funcionou para mim, assim, aqui, nunca foi necessário. E acho que a questão é do currículo, você tem que apresentar valor no que você fez. Ah, mas eu tive 6 meses, mas é como você está se vendendo? Né? Como é que você tá sendo descrito as suas experiências? Né? Porque quando eu fiz com a Tana, ela me fazia várias perguntas para entender. Tá, mas você fazia o quê? Mas o que você entregava aqui que era importante? Sabe? Ia investigar. Às vezes as pessoas entram em contato comigo e elas falam: ah, eu faço qualificação de fornecedor e vai me contando tudo. Eu falei, mas não é só qualificação de fornecedor. Você gerencia desvio, você escreve procedimento, você validou sistema. Não é só qualificação de fornecedor, qualificação de equipamento. Então, assim, você não tá se vendendo quanto você poderia. Exatamente, é isso mesmo. E aí que vem a parte de quando eu faço os currículos, eu faço as perguntas, mas o que é? E como que foi? Uhum. Chega a ser até chato, né? Eu falo muitas vezes, eu sei que essa parte é chata e que eu vou te encher o saco, e eu encho o saco mesmo. Eu fico lá, e aí? E o meu currículo? Não esquece de mim. Não, você fazia as perguntas, eu ficava assim, meu Deus, será que eu não entreguei nada? Será que eu fui péssima na lista? Porque você ficava assim, tá, mas o que você entregou de valor aqui? Não entendi, explica de novo. Aí eu, caramba, será que eu não fui uma boa na lista? Na época, gente, quando eu fiz o currículo da Jéssica, não tinha chat GPT, tá? O primeiro currículo dela não existia chat GPT. Foi tipo assim, na raça. Foi Eu na lembro. raça. A gente sentou, eu e ela juntas, porque como é uma área muito técnica, eu falei, Jéssica, a gente precisa pegar a job description. Não vai ter Eu como a gente lembro. fazer. Lembra disso? A gente vai ter que pegar a job description, a gente vai ter que adaptar o seu currículo focado nas atividades do job description. E a partir dessas atividades, eu vou ter que fazer as perguntas para daí você escrever os seus achievements. Cara, demorou, demorou. Uhum. Mas ficou top. Agora com o chat GPT, eu já ponho lá o currículo, faço as perguntas, já faço meus negocinhos, né, para fazer as perguntas, porque o chat GPT é bom, só que você tem que saber usar, né? Então, às vezes, ele não faz a pergunta que eu quero. Uhum. Então, eu falo, não, quero pergunta relacionada a esse tópico, ou a essa indústria, ou a esse tal, tal, tal. Aí ele vai dando as perguntas, eu vou escolhendo, vou colocando no currículo, e aí é só responder. Respondendo para mim, cara, o currículo fica lindo, show. Sim, da última vez a gente fez assim. Você pegou os dois, você pegou as duas eras, né? O antes do Sim, chat GPT e o depois do chat GPT. É diferente, é muito mais fácil, sim. né, com o chat GPT, mas dá trabalho, É. mesmo assim, continua dando trabalho com as perguntinhas e com os figures e com que eu falo, né, os números. Eu falo, Uhum. me dá número, me dá número, É né? isso, né? E quais são as 3 ações de alto impacto que a pessoa pode fazer essa semana, né, para se aproximar mais das contratações? Então, o que você indica
para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, 3 ações ou 3 dicas para ajudar essas pessoas a conseguirem aí se aproximar mais da entrevista e do emprego, né, do job. Sim. Acho que tem duas coisas. Tem aqueles que já começaram a fazer a consultoria com você e os que não. Eu Né? acho que quem ainda está no 00, continuo voltando a falar que vale a pena a consultoria. Começaria o contato, entraria em contato com você, não ia desesperar agora aplicando para nada, entra em contato, faz a consultoria, alinha tudo, senão vai queimar cartucho. Eu também cheguei a queimar alguns no início que não tinha necessidade. Faz a consultoria, alinhou, segue as indicações da Tana para aplicação, faz os posts, melhora ali o seu indicador do LinkedIn para você aparecer para mais pessoas, fazer as conexões. Aí vai mudar sua localização e aí você começa a aplicar. Isso é para quem está no 0. É. Aí, acho que quem já fez a consultoria com você ou já está fazendo, para mim foi a questão de definir qual país você quer e aí entender qual o benefício de você ir para aquele país, entender como vai funcionar a questão do seu trabalho, as regras do país, se aquilo vai ser benéfico para você ou não. Não adianta você colocar qualquer país e aí aquilo não ser estratégico, às vezes para sua área não tem contratação, é quase nula, então acho que você tem que entender um pouco disso, focar nas aplicações, não desistir no primeiro não, que você vai receber vários. Eu recebi. É isso Nossa, aí. quantos nãos eu recebi? Nossa, eu recebi muito não. Isso é importante você falar, Jéssica, porque o Muito povo não mesmo. é super fácil. Eles acham que vão pagar a Tânia Storani, que eu sou mágica, que eu sou fada madrinha, vem com a varinha de condão, tum! E aí a pessoa já arranja emprego no primeiro mês. Tem gente que demora 1 ano Uhum. para conseguir emprego. É 1 isso ano aí. não pode desistir. Eu recebi mais de 200 nãos nesse processo, porque eu aplicava. Acho que primeiro você tem que ter determinação. É isso que você quer realmente? E aí você começa a aplicar. Cara, eu aplicava mais de 20 vagas por dia. Eu sempre estava ali no LinkedIn, eu falava com as pessoas, eu adicionava as pessoas, eu fazia os posts que tinham que ser feitos. Aí eu não tá funcionando, tá? O que, que eu posso melhorar na minha área? Eu posso trocar de área? Eu posso aprender uma nova função que vai agregar no meu currículo? Aí eu fazia. Enfim, e aí eu vou encontrando maneiras. Ai, não tá dando certo pra Holanda, eu vou tentar a Bélgica, eu vou tentar a Alemanha, e uma hora eu vou conseguir. É isso E aí. foi assim. Eu mudava a localização. Ó, eu comecei com a Holanda, se você quer saber. Não comecei com a Bélgica, não comecei. Tentei a Holanda, fiquei ali 1 mês na Holanda. E nada. Não tava vendo. Aí eu falei, ai, vou tentar outra. Aí fui indo, quando eu cheguei na Bélgica, comecei a ter mais retorno, mais retorno. Eu falei, vou ficar por aqui. E É aí isso, foi assim. é isso aí. E na sua opinião, né? Olhando para trás e olhando o apoio que eu te dei, que a Storani Career Uhum. deu, né? O que foi importante, né, desse suporte que nós demos para você? O que você acha que fez muito sentido, que fez muito, que trouxe muito resultado, né? O resultado de quando você, olhando para trás, fazia sozinha e não deu. O LinkedIn, para mim, é muito claro, né? Como você conhece a ferramenta tão bem e você consegue, né, fazer, não sei como, pareceu mágica que eles começavam a me achar e eu recebia as mensagens. Você muda as palavras-chave e você muda algumas funções ali do LinkedIn e aquilo começou a chegar a mais gente e as pessoas certas me abordando, né? Então isso foi para mim, eu fazia sozinha. E aí tá, eu recebia ligações antes, recebia, mas era só de pessoas que não tinham interesse nenhum de me levar. Era tipo assim: "Tem permissão de trabalho? Ai, precisa? Precisa. Ah, tchau". Então, assim, aí começa a te frustrar, que quando você aplica sem ter ali um suporte de alguém que conhece, aumenta a frustração, porque eu comecei a receber vários nãos, né? E às vezes você falava: "Tá, mas você respondeu o quê pra pessoa?". "Ah, respondi isso". "Tá, mas você tem que explicar isso, você entende desse processo, que a permissão é assim, que não", entendeu? E aí eu ia me frustrando e não chegava a lugar nenhum. Então o LinkedIn pra mim foi claro e o currículo também. Porque é o que recebi elogios da minha gerente de negócios, né, quem me contratou depois, enfim, eu recebi muitos elogios do meu currículo. Eu não seria capaz sozinha de fazer. E olha que você que faz o trabalho todos os dias, né? Isso que é Uhum, pouco. Eu falo, todo mundo fala assim, Tana, como que você conseguiu escrever isso? E eu falo, é visão de recrutador. uhum. Porque A a gente não gente sabe, vai é.
a gente vai atrás do behind the scenes, né? Do que tá, você fez essas responsabilidades, mas o que isso trouxe para a empresa? Por que essa responsabilidade é importante? Porque às vezes a gente não vende, a gente acha isso, mas precisa para liberar o lote, isso é muito importante. Tá, mas desenvolve. Exatamente, exatamente. E outra coisa que eu ia falar para você também é que eu limpei seu LinkedIn. Hum, Muitas vezes o LinkedIn não funciona porque o LinkedIn tá tão sujo, tá tanta coisa de currículo, de português, de inglês, de palavra errada, sabe quando você salva as vagas no LinkedIn? E que daí, quando eu vou ver lá as vagas salvas, tem um monte de vaga, nossa. Aí a pessoa fala, ai, então eu fico recebendo uns e-mails para umas vagas nada a ver. E aí eu falo, mas você viu aqui que você que colocou para receber essas vagas nada a ver? hum, Nossa, nem lembro quando eu fiz isso. Sei sim. lá, 5, 6 anos atrás, quando eu abri o LinkedIn. E aí bagunça tudo, porque o LinkedIn é um Uhum, software, né? Muito bom, parabéns. Ó, já deu nosso horário. pois é. Infelizmente, a gente teve esse problema técnico. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Uhum. Infelizmente, é um sistema novo que eu estou usando, né? E eu não sei o que aconteceu. Abri um chamado aqui. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver se quando eu terminar aqui o broadcast, ele já vai live lá. Pode ser. Que eu acho que é isso que vai acontecer. Se não for, eu vou subir daí. Eu vou Pelo menos tá gravado, né? As pessoas podem gravar. acessar depois. E eu queria te agradecer imensamente, Jéssica. Muito obrigada de estar aqui, né? A sua terça-feira à noite, que você podia estar lá assistindo um seriado, e você está aqui ajudando vocês, uma International Professionals, que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma grande oportunidade de poder ajudar outras pessoas a também conseguirem o que eu consegui, enfim. Se eu puder mostrar as ferramentas, às vezes a gente não tem como resolver, né, aquela questão do outro, mas eu sei quem pode, né? Se a Tânia me ajudou, eu tenho certeza que ela vai conseguir ajudar outras pessoas. Muito bom, obrigada. Obrigada de verdade. Gente, olha, a gente se vê na próxima live. Gostou? Dá like, share, manda pro amigo, pro profissional, para quem for que você sabe que quer aí uma carreira internacional. E a gente vai se falando. Tchau, gente! Tchau, muito obrigada.